E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma comparação que vocês estavam querendo bastante, que é a seguinte. Aqui desse lado eu tenho a televisão da TCL modelo C845, lançada lá no ano de 2023. E aqui desse outro lado, a nova TV da TCL modelo C755, lançado agora nesse ano de 2024 aqui no Brasil. E eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem, mas antes eu gostaria de agradecer o apoio que vocês deram no vídeo passado da C755, porque no vídeo passado a gente conseguiu passar dos 2.000 joinhas em menos de 24 horas, então valeu demais aí pelo apoio de cada um de vocês. Em relação à qualidade de imagem, aqui a gente tem duas televisões de resolução 4K que estão utilizando a tecnologia de mini LED. Isso significa que dentro dessas televisões a gente tem vários mini LEDs bem pequenininhos que conseguem controlar as zonas de iluminação de forma muito mais precisa. E por conta dessa tecnologia, ambas as TVs conseguem entregar pra gente um nível de preto muitíssimo bom, como inclusive vocês já estão vendo através dessas imagens. E apesar das duas televisões de entregarem um resultado muito bom nesse sentido, vale dizer que a televisão C755, lançada agora em 2024, conseguiu entregar pra gente um resultado que é levemente melhor. E eu digo isso pra vocês pois ela tem menos efeito blooming, que pra quem não conhece é uma espécie de contorno de luz que fica em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro. E a gente inclusive separou uma imagem muito boa que ilustra essa questão para vocês, mas antes de mostrar essa imagem, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem a diferença do nível de efeito blooming entre essas duas TVs da TCL. E a imagem que a gente separou é essa que vocês estão vendo agora, onde a gente tem uma cena super escura e uma legenda ali na parte de baixo da tela. E vendo essa cena ali bem de frente, as duas TVs fazem um resultado que é realmente muito bom. Mas se a gente se aproximar das legendas e ficar de um ângulo mais lateral, como nessas imagens que vocês estão vendo agora, é possível notar como o efeito blooming é mais visível na TV da esquerda se comparado a C755 na direita, que também tem esse efeito blooming, só que é bem mais sutil. Então aqui nesse ponto a gente tem uma vantagem para a nova versão lançada nesse ano de 2024. No entanto, tem um detalhe importante sobre isso, que é o seguinte: a C845, lançado lá no ano de 2023, é uma TV que consegue entregar mais brilho pra gente, e pelo fato dela ter uma imagem mais brilhante, o efeito blooming realmente fica mais visível. Então no caso da TV lançada lá no ano passado, se por acaso o efeito blooming for uma questão que te incomode, o que você pode fazer é abaixar um pouco o brilho da TV, pois dessa forma o efeito blooming vai ficar aí bem mais sutil. Mas de qualquer forma, tanto em relação ao nível de preto como nessa questão de efeito blooming, as duas TVs fazem um trabalho muito bom e estão entre as melhores TVs mini LED que eu já testei nesse sentido, então eu acredito que provavelmente a maioria das pessoas iriam ficar satisfeitas com qualquer uma dessas unidades. E aproveitando que eu acabei de falar sobre o brilho dessas TVs, será que essa é uma questão que realmente muda muito entre esses dois modelos? Então pessoal, essa é uma questão interessante, pois se a gente for usar os próprios dados que a TCL fornece lá no site deles, eles informam que a TV C845, lançada lá no ano de 2023, tem um pico de brilho de 2.000 nits, enquanto a nova versão, lançada nesse ano de 2024, tem um brilho menor que chegaria até 1.200 nits, ou seja, pelo menos em termos numéricos, a versão do ano passado consegue entregar pra gente um brilho que é bem superior. No entanto, na prática, testando mesmo essas duas televisões lado a lado, eu percebi que essa questão do brilho variava muito a depender da cena que a gente estava visualizando. Por exemplo, existiam conteúdos onde o brilho das duas televisões eram extremamente parecidos, como nessas imagens que vocês estão visualizando nesse momento. Mas também existiam momentos onde o brilho da C845 realmente tinha um destaque maior. Inclusive nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente fez a transição entre o modo padrão e o modo filme para mostrar que, independente do modo de imagem, nessa cena a televisão da esquerda consegue entregar pra gente um brilho mais forte. No entanto, durante os nossos testes, também existiram vários momentos onde era a TV da direita que entregava pra gente um brilho mais forte. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, mais uma vez a gente fez a transição entre o modo padrão e o modo filme para vocês verem que nos dois modos ela tem vantagem na questão do brilho nessa imagem em particular. E essa vantagem do brilho para C755 na direita
geralmente acontecia durante a reprodução de vídeos em HDR, como por exemplo alguns vídeos lá no YouTube e também filmes e séries especialmente dentro do Netflix. E aproveitando que eu falei agora sobre o Netflix, uma questão que eu reparei dentro desse aplicativo de forma específica é o seguinte: no caso de filmes e séries em HDR dentro do Netflix, a C845 lançada lá no ano de 2023, além de entregar um brilho mais baixo se comparado à TV de 2024, ela também tinha a tendência de escurecer de forma mais exagerada regiões de sombras, dificultando a visualização nessas cenas específicas. Por exemplo, pessoal, reparem nessa imagem como a gente consegue observar mais detalhes do fundo da imagem na TV da direita, se comparado à TV da esquerda, que escurece de forma mais exagerada o fundo dessa cena. Um outro bom exemplo é essa imagem que vocês estão vendo agora, onde a gente consegue observar com muito mais detalhes o carro ali na direita da cena, se comparado a C845, que mais uma vez escurece de forma mais exagerada essas regiões de sombras. Então, no caso específico do Netflix, eu diria que a C755 ali na direita teve uma vantagem interessante nessas cenas em HDR, pois além dela conseguir entregar um brilho mais alto durante a reprodução desses vídeos em HDR, ela também conseguia mostrar mais detalhes nessas regiões de sombras, se comparado à versão do ano passado. E sempre vale a pena lembrar que essas diferenças na qualidade de imagem, obviamente, também podem mudar a depender do modo de imagem que você estiver utilizando na sua televisão. No nosso caso em particular, na maioria das cenas testadas, a gente deixou as duas TVs no modo filme, pois é um modo de imagem que tenta entregar pra gente cores mais naturais e por conta desse motivo eu priorizei durante os testes esse modo filme. Mas como eu sei que muitas pessoas não gostam tanto do modo filme e preferem o modo padrão, nós também estamos mostrando essas imagens que vocês estão vendo agora, onde a gente fez a transição entre o modo padrão e o modo filme. Mas percebam que de qualquer forma a TV da direita continuou entregando pra gente uma imagem com maior brilho e mais detalhes nessas regiões de sombras durante a visualização de filmes e séries em HDR lá no Netflix. E de qualquer forma, se você for uma pessoa muito detalhista, esse tipo de questão também pode ser ajustada mexendo em outras configurações de imagens, como por exemplo na configuração de gama ou então na configuração de nível de preto, e como vocês estão vendo através dessas imagens, a gente consegue fazer com que a televisão ali mostre mais ou menos detalhes a depender da nossa vontade. Mas se por acaso você é uma pessoa que não gosta muito de ficar ali mexendo nas configurações de imagens, e se você é uma pessoa que usa bastante o Netflix, então nesse caso em particular, talvez a C755 te agrade mais. E vale mencionar que durante os testes em outros serviços de streaming, como por exemplo o Disney Plus e também o aplicativo do Max, que possuem suporte para Dolby Vision, nesse caso em particular, eu já achei o confronto muito mais equilibrado, com as duas televisões entregando imagens bem parecidas na maioria das cenas testadas. E também vale a pena mencionar que eu também testei essas duas televisões em conteúdos que não estavam nem em Dolby Vision e nem em HDR, como por exemplo canais de TV aberta ou fechada, ou então filmes e séries mais antigas. E nesses conteúdos específicos, a TV do ano passado, na esquerda das imagens, tinha a tendência de entregar pra gente um brilho mais forte. Então se você é uma pessoa que gosta de assistir a filmes mais antigos, ou então canais de TV aberta ou fechada, e se especialmente você vai fazer isso em um ambiente mais iluminado, a TV do ano passado tem uma pequena vantagem aqui. Então, se fosse para resumir tudo que a gente viu até agora, dá para dizer que a qualidade de imagem das duas televisões são muito boas, são parecidas, e a maior diferença que eu notei durante os testes foi realmente ali usando o Netflix, porque nesse caso em particular a TV desse ano entrega pra gente um brilho mais forte e consegue entregar mais detalhes em regiões de sombras e em conteúdos em HDR se comparado à versão do ano passado. No entanto, pessoal, ainda existem alguns detalhes bem importantes que eu preciso contar para vocês ainda em relação à qualidade de imagem, mas antes de continuar o vídeo, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão pensando em comprar uma dessas duas televisões e querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e também no comentário fixado, eu vou estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Para quem não conhece, é um grupo onde diariamente a gente coloca lá ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então, se uma dessas duas TVs aparecerem com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente vai estar avisando lá para vocês e é completamente de graça para entrar
e participar, então estamos aguardando vocês lá no grupo. Mas como eu estava falando, ainda existem alguns pontos importantes para a gente comparar aqui em relação à qualidade de imagem, como por exemplo o seguinte. No ano passado, enquanto eu fazia os testes com a C845, eu lembro que eu tinha comentado que durante os testes em conteúdos em Dolby Vision, especialmente se a cena era mais escura, a televisão da TCL C845 tinha a tendência de deixar as cores mais azuladas, e essa foi uma questão que eu tinha reclamado no ano passado, e eu posso confirmar para vocês que essa foi uma questão que foi resolvida. Então, como vocês conseguem reparar nessas imagens, a C845 realmente está mostrando uma imagem mais azulada nessas cenas escuras em Dolby Vision, algo que não está ocorrendo com a TV da direita. Uma outra coisa que eu tinha reclamado da TV de 2023 era que em cenas escuras em Dolby Vision, muitas vezes a televisão criava um efeito de distorção de cor na imagem. E para isso ficar mais ilustrativo, nesse momento eu estou mostrando uma imagem comparativa da C845 ao lado de uma TV OLED da Toshiba. E reparem no rosto do homem ali na televisão da TCL como realmente existe uma distorção de cor que não está ocorrendo na TV OLED da Toshiba. Mas em relação a essa questão eu tenho uma boa notícia para passar para vocês, porque eu refiz os testes e esse problema não está mais acontecendo na televisão de 2023. Então talvez, sei lá, a TCL pode ter feito alguma atualização que resolveu esse problema, então aqui é um ponto positivo, porque esse problema estava acontecendo ano passado, mas agora não está mais ocorrendo na C845. E vale a pena mencionar que no caso da C755, lançado nesse ano de 2024, esse problema não está mais ocorrendo. Uma outra coisa que eu achei que poderia ser melhor na versão lá de 2023 é a questão da refletividade da tela, porque como vocês estão vendo através dessas imagens, além da televisão refletir a luz do ambiente, ela também criava uns efeitos de raios de luzes apontadas para os lados, coisa essa que não precisava existir. E infelizmente o modelo de 2024 está bem parecido em relação a isso. Então, como vocês estão vendo através dessas imagens, além das duas televisões refletirem a luz, ambas as TVs criam esses efeitos de raios de luzes apontados para os lados. De qualquer forma, se você é uma pessoa que vai colocar essas televisões em um ambiente muito iluminado, talvez seja melhor ir na versão lá de 2023, pois como vocês estão vendo através dessas imagens, a versão do ano passado consegue se sair melhor em ambientes muito iluminados. E nessa imagem em questão, a gente colocou as duas televisões aqui de frente para uma parede bem branca que está sendo iluminada, e a gente consegue ver que a versão de 2024 acaba refletindo muito mais o ambiente se comparado à versão de 2023. Então, se você vai colocar a TV em um ambiente que é muito iluminado, especialmente se tiver muita luz de frente para a TV, talvez seja mais interessante ir na versão de 2023. Uma outra questão que poderia ser melhor na versão lá de 2023 era o ângulo de visão. No entanto, nesse sentido aqui a gente não teve mudanças, tá? Então, se vocês comprarem qualquer uma dessas duas televisões, o mais recomendado é que vocês assistam a elas o mais de frente possível para ter a qualidade de imagem máxima. Caso vocês assistam de um ângulo mais lateral, ainda dá para usar a TV tranquilamente, mas como vocês conseguem reparar, as cores já vão perdendo um pouco da intensidade. Falando agora em relação à uniformidade das cores, que é a capacidade que uma TV tem de reproduzir de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela, nesse sentido as duas televisões estão no mesmo nível e fazem um trabalho muito bom. Não chega a ser algo assim 100% perfeito, só que para ser melhor que isso, eu acredito aí que só pegando uma televisão de tecnologia OLED de fato, tá? Então na questão de uniformidade de cor, apesar de não ser 100% perfeito, eu diria que as duas fazem aí um ótimo trabalho. No entanto, sempre vale a pena comentar que essa questão de uniformidade de cor pode variar aí um pouco de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem essas mesmas televisões, pode ser que exista uma variação comparada à nossa experiência aqui. Ainda sobre a qualidade de imagem, eu gostaria de comentar rapidamente sobre a tecnologia de upscaling, que para quem não conhece é uma tecnologia que pega conteúdos que foram gravados abaixo do 4K e faz ali um aprimoramento de imagem para fazer com que esses conteúdos pareçam ser gravados aí de fato em 4K. E nesse sentido, pelos meus testes, as duas TVs fazem um bom trabalho e estão ali no mesmo nível, tá? Eu não vi nenhuma televisão, uau, que upscaling super melhor em relação à outra, tá? Então, em relação a isso, para mim, pelo menos, as duas estão no mesmo nível e fazem um bom trabalho. No entanto, também não esperem algo muito mágico, tá? Se vocês forem assistir, por exemplo, algum canal de TV aberta ou fechada, que tem uma qualidade de imagem muito ruim, não esperem mágica. A televisão vai dar uma melhorada, mas vai dar para ver ainda que se trata de um conteúdo realmente ali
numa qualidade mais baixa. E um último detalhe que eu gostaria de comentar sobre a qualidade de imagem é o seguinte: essas duas televisões possuem aquele recurso que consegue pegar a imagem de um filme ou de uma série e conseguem fazer com que essa imagem fique mais fluida na tela se comparada à própria imagem original do filme e da série. Então as duas televisões possuem essa tecnologia. No entanto, no caso da C845, eu percebi que por algum motivo a tecnologia simplesmente não funciona. Então, mesmo que a função esteja ativada ali no menu da televisão, às vezes a tecnologia funciona, deixa a imagem mais fluida, só que existem momentos onde a tecnologia claramente não está funcionando, mesmo com ela ativada. Então, nesse ponto em particular, é um ponto de vantagem para a nova C755, porque nos testes que eu fiz até agora, a tecnologia sempre funcionou. Então, em termos de qualidade de imagem, como a gente pôde reparar, nenhuma das duas televisões aqui teve uma grande vitória, sabe? Dependia muito do conteúdo que a gente estava assistindo. De qualquer forma, dá para dizer que as duas televisões entregam pra gente uma ótima qualidade de imagem. Mas ainda não vou embora do vídeo, pessoal, porque existem alguns pontos bem importantes que a gente precisa comparar em relação a outras características em ambas as TVs. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui a C845 lá do ano passado entrega pra gente uma potência de 60 watts, enquanto a C755, lançado agora em 2024, tem uma potência que é um pouco menor, de 50 watts. E vale a pena dizer que ambas as TVs na parte de trás possuem um subwoofer para fazer a qualidade dos graves ficarem mais impactantes. E também é interessante lembrar que as duas televisões possuem suporte para Dolby Atmos. E testando na prática essas duas televisões lado a lado, dá para dizer que a versão lá do ano passado consegue entregar pra gente um som mais alto e com graves mais impactantes se comparado a C755 lançado agora em 2024. De qualquer forma, na prática mesmo, as duas televisões entregam uma boa qualidade, sendo que a maior diferença é que a versão de 2024 tem um som que é um pouco mais baixo. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui as duas estão utilizando o Google TV, que em termos de aplicativo é extremamente completa, e em relação à fluidez do sistema, nos testes que eu fiz até agora, as duas televisões me pareceram ser idênticas e no caso são TVs que respondem bem aos nossos comandos. Não chega a ser algo super, ultra, mega rápido, mas de forma geral respondem bem. Ainda sobre o sistema operacional, a pedido de alguns de vocês, eu baixei nas duas televisões um aplicativo chamado AIDA 64, pois esse é um aplicativo que nos mostra algumas informações extras sobre essas TVs. E um detalhe que eu achei curioso é que esse aplicativo informa que a TV do ano passado entrega 3 GB de RAM, enquanto a nova versão um pouco menos, que no caso é 2,5 GB de RAM. No entanto, se eu for no menu interno da própria TV C755, ela tem uma outra página que também informa ter exatamente os mesmos 3 GB de RAM. Mas o importante mesmo, eu acredito que é testando na prática, e como eu falei, para mim as duas respondem bem, me parecem ser idênticas inclusive na questão da velocidade, mas apesar de responderem bem, como eu mencionei, também não esperem algo super ultra mega veloz. Falando agora em relação à experiência com games, aqui as duas são bem parecidas. Ambas possuem uma taxa de atualização de 144 Hz, elas têm 4 portas HDMI, sendo 2 delas 2.1, e elas também entregam suporte tanto para VRR quanto para FreeSync Premium Pro. Então, em relação à experiência com jogos de videogames, pelos testes que eu fiz até agora, eu não notei nenhuma grande diferença entre elas. Inclusive, as duas TVs possuem uma barra gamer que pode ser ativada na parte de baixo da TV, que nos entregam ali algumas funções extras, como a possibilidade de alterar a qualidade da imagem de forma mais rápida. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informação, qual televisão vale mais a pena ser comprada? Mas antes, lembrando, pessoal, se vocês chegaram até esse momento do vídeo, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo no vídeo, pois isso é extremamente importante pra gente, pois ajuda nosso canal a ter mais relevância aqui no YouTube, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Mas então vamos lá, pessoal. Qual TV comprar? Se fosse eu escolhendo uma dessas duas TVs, e se por acaso o preço delas estivessem muito diferentes, nesse caso em particular, sem dúvidas eu teria a tendência em ir na televisão mais barata. Afinal de contas, as duas televisões em várias cenas entregaram uma qualidade muito parecida e de qualquer forma são duas televisões muito boas. No entanto, se o preço das duas TVs estiverem muito parecidos, no meu caso em particular, eu teria a tendência de ter a preferência
em ir na nova televisão C755, lançada agora em 2024. E eu digo isso para vocês porque a nova televisão de 2024 tem algumas vantagens interessantes. Por exemplo, como a gente mostrou para vocês, ela tem um efeito blooming que é mais sutil, e isso é especialmente importante caso você vá assistir a televisão de um ângulo mais lateral, porque são nesses momentos que o efeito blooming é mais visível, e nesse caso em particular, como a nova versão é melhor em relação a isso, esse é um ponto de vantagem para ela. Um outro ponto importante a ser levado em consideração é se você vai utilizar essas televisões para ver o Netflix, porque como eu comentei lá no início do vídeo, durante a reprodução de filmes e séries em HDR, a TV de 2024 conseguiu entregar pra gente uma imagem mais brilhante e entregava também pra gente mais detalhes em regiões de sombras se comparado à versão de 2023. E para finalizar também vale a pena lembrar que, como eu comentei, por algum motivo aquele recurso de fluidez de imagem não funciona sempre na C845 e pelos testes que eu fiz até agora, sempre funcionou na televisão de 2024. Então, por conta desses motivos, se o preço estiver muito parecido, a minha tendência seria em ir na TV de 2024. Mas se por acaso, por exemplo, você vai colocar a TV em um ambiente que é muito iluminado, nesse caso em particular, talvez seja interessante pegar a versão do ano passado, porque como a gente viu aqui nesse vídeo, ela consegue combater melhor um ambiente mais iluminado, como nessas imagens que a gente já tinha mostrado para vocês. Mas independente de qual seja a sua escolha, eu acredito que a maioria das pessoas provavelmente ficariam satisfeitas com qualquer uma dessas duas televisões. E lembrando, pessoal, se qualquer uma dessas duas aparecerem com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente vai estar avisando a vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para entrar é super fácil, é só clicar aqui no primeiro link aqui embaixo no campo da descrição ou então do comentário fixado. Clicando nesse link, automaticamente vocês vão ser redirecionados para o nosso grupo oficial lá do WhatsApp, e aparecendo uma boa oferta dessas televisões, com certeza a gente vai estar avisando lá para vocês. E lembrando que é de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Valeu a todos que chegaram até esse momento do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!